Olá pessoal, mais uma aula de modelagem computacional e otimização. O tema de hoje é fluxo de caixa descontado e DRE, né, o demonstrativo do resultado do exercício. Nós vamos trabalhando com modelagem computacional, principalmente a parte de modelagem matemática, dentro de vários contextos, né? A gente já trabalhou em diversas áreas, criando modelos, fazendo processo de modelagem, e eu venho dando tanto na aula passada como na aula atual. Eu venho trabalhando com vocês modelos de caixa, modelos de finanças, modelos relacionados à questão de uma estruturação empresarial, que eu acho bastante importante para quem está atuando na área de engenharia e também quem pensa também em atuar em área de investimentos. Então, esse processo de modelagem, principalmente quando a gente fala de evaluation, ele tem diversos métodos, diversos modelos matemáticos, e a definição e a escolha por parte de vocês se dará devido à experiência, do que vocês valorizam mais, valorizam menos, e aí vocês estão em a tomar a decisão do jeito que vocês quiserem. Mas quando a gente fala de modelagem dentro de valuation, ela é muito vasta, é um campo extremamente vasto. Tem gente que possui suas formulinhas, né, que eu particularmente eu tendo a fazer valuation, escolher os modelos de valuation dependendo do setor de que eu estou trabalhando, dependendo do momento que eu esteja trabalhando, no país que eu esteja trabalhando. Então são várias outras nuances que são de mais de fim qualitativo do que quantitativo que a gente tem que levar em consideração. Então isso aqui não é uma fórmula pronta, isso aqui é porque muita gente quer uma fórmula mágica, nem sempre isso é possível. Na verdade, quase sempre a gente não vai ter essa fórmula mágica. O mundo real é bem diferente. Então a gente deixa isso muito claro para vocês, que não existe fórmula pronta, existe sim entendimento de modelos matemáticos e a partir daí vocês fazendo uma leitura do mundo real de uma forma adequada, vocês vão conseguir aperfeiçoar cada vez mais esse processo de modelagem, principalmente quando a gente fala de evaluation. Eu sempre costumo recomendar meus alunos, principalmente da área de engenharia, a estudarem um pouco mais sobre mercado financeiro. Por que mercado financeiro é interessante? É porque você vai lá estudar empresas, né? Eu sempre falo para vocês não estudarem mercado financeiro de uma forma de análise gráfica, olhando aqueles especulação, nada disso. Apesar de existir vários modelos matemáticos que apreciam isso, mas particularmente eu, na minha experiência, verifico que no médio e longo prazo isso não entrega resultado. Como é que eu vou abordar mercado financeiro? Estudando empresas, fundamento das empresas, estudando o funcionamento operacional dessa empresa. E dentro do mercado financeiro, vocês têm muitas empresas de diversos segmentos. Então, olha que interessante. Quando você vai estudar uma empresa, por exemplo, do setor de varejo, a Magazine Luiza, por exemplo, tem todos os direitos dos processos da empresa, como é que elas trabalham o caixa dessa empresa, como é que faz o valuation dessa empresa. É diferente, por exemplo, de estudar, por exemplo, a Petrobras, que é um setor de petróleo, é diferente de estudar, por exemplo, a Vale, né, que é um setor mais industrial, uma empresa do setor automobilístico, como a Tupi e tudo mais. Então, assim, cada setor possui suas nuances, então interessante estudar mercado financeiro, que você vai estudar diversas empresas, vai ter acesso aos dados dessas empresas de diversos segmentos, e isso ajuda vocês a amadurecerem também como gestores, como engenheiros, como modeladores, né, dentro desses diversos segmentos. Então por isso que eu acho que o mercado financeiro é muito interessante. A gente até vê, né, hoje grandes profissionais, inclusive grandes empreendedores, que já atuaram de alguma forma ou atuam de alguma forma no mercado financeiro, porque lá sim permite que vocês tenham acesso a diversas experiências, a diversos contextos, e aí estudos e análises e tudo mais fica um pouco mais sofisticado, principalmente quando a gente está falando de valuation, modelagem, fluxo de caixa e tudo mais. Então quem aprende muito sobre o mercado financeiro, aprende muito sobre as empresas. E aí quando vocês vão abrir uma empresa ou vão atuar numa grande empresa, você já tem todo um aparato intelectual e de experiência também, ou modelos que vocês já viram dentro de uma empresa, normalmente são empresas grandes, que vocês podem estar sempre aplicando, e isso acho que ajuda muito na formação de vocês como gestores, engenheiros e tudo mais. Ok? Então, dentro do que eu venho colocando aqui para vocês, após essa introdução, o fluxo de caixa descontado. Na verdade, é um modelo, né, como eu comentei também com o modelo de Gordon, é um modelo que o modelo de Gordon eu uso muito pouco mesmo. O fluxo de caixa descontado eu uso também muito pouco. Na verdade, eu uso mais fluxo de caixa descontado para empresas que estão num setor um pouco mais maduro, ou até mesmo empresas, por exemplo, norte-americanas, né? Mas mesmo assim eu vejo muito furo. Aqui no Brasil, muitas pessoas, principalmente no mercado financeiro,
e o pessoas que fazem bastante valuation, etc., utilizam bastante o fluxo de caixa descontado. Particularmente eu não gosto muito porque no Brasil tem muitas nuances, que é uma economia emergente, está em crescimento. Às vezes a questão política modifica bastante o cenário de uma empresa. Então você fazer uma previsão de caixa futuro de uma empresa é extremamente complicado. Vocês vão entender isso conforme vocês forem trabalhando, estudando empresas, né, que quando vocês forem acompanhando uma empresa, vocês vão ver que o caixa de uma empresa, elas têm bastante volatilidade, às vezes por questões externas, né? Então assim, tem que ter muito cuidado. Um exemplo que eu poderia dar para vocês, uma empresa que eu gosto muito, que é a CVC, que é uma empresa de turismo, que é uma empresa que tem um operacional muito bom, mas recentemente ela está sofrendo bastante por uma questão externa. Foi uma questão, por exemplo, teve a questão das manchas, né, lá das praias do Nordeste, teve a crise na Argentina, a própria questão do coronavírus também atrapalhou, mas a empresa tem um operacional muito bom, mas só que teve umas questões externas. Então se você fizesse um fluxo de caixa descontado da CVC há 2, 3 anos atrás, uma previsão de caixa dessa empresa, você não estaria contando com isso, né? E são situações bem atípicas dentro da empresa, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer um valuation, criar um modelo de valuation usando esse método, porque essa projeção futura de caixa, ela pode ser comprometida, ainda mais numa economia como a nossa e com situações diversas que acontecem. Não foi o caso da CVC, mas, por exemplo, situações políticas influenciam bastante, né, no caixa dessa empresa. Mas vamos entender por que tanta gente utiliza esse método de fluxo de caixa descontado e porque também, né, que eu não gosto tanto. Acho que eu já até fiz uma explanação aqui que resume bastante a minha forma de pensar. Mas vamos entender então, agora sim, o que seria o fluxo de caixa descontado. Então, como eu já disse, você vai fazer uma projeção do faturamento de uma empresa. Pô, eu vou ter que 4 anos, mas poderia ser 5 anos, 7 anos, tem gente que faz até perpetuidade, então faz um crescimento perpétuo da empresa. Então, como é que você faz essa projeção? Normalmente, quem está dentro da empresa faz uma projeção futura de vendas, verifica bastante o crescimento, às vezes, de um local, de uma economia local. Então, se ela tem suas análises, né, claro que é futuro, então você não consegue prever isso, ou até às vezes tem contratos já assinados para o futuro, então ela pode prever fluxo de caixa. Por exemplo, empresas do setor elétrico são empresas que têm contratos de 10, 15 anos com o governo federal, e aí consegue muitas das vezes fazer esse fluxo de caixa. Aí é interessante fazer o fluxo de caixa descontado, porque você já tem renda futura garantida. Então depende muito do setor que está atuando, então isso cada vez mais fica difícil. Por exemplo, no setor de varejo, né, vendas e tudo mais, é difícil você fazer um fluxo de caixa descontado, porque você fazer uma previsão de caixa futuro é muito complicado, mas tem empresas sólidas que já consegue fazer isso. Então isso aí é muito relativo e quem faz esse método sabe disso. Então aqui eu coloquei, só para dar um exemplo, um fluxo de caixa de uma empresa qualquer, né, de 4 anos a princípio, então 58.400 faturamento, depois 64.200 no segundo ano, 73.800 no terceiro ano e 87.500. Então repara que eu estou fazendo um crescimento de caixa conforme o ano passando. Uma coisa agora que tem que ter em consideração, que é a questão da inflação. Né? Existem vários tipos de métricas de inflação, né? Tem inflação que a gente coloca aí, normalmente sai no noticiário, existe a inflação real, que é diferente, então a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de inflação, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que você tem que entender é que R$100 em 2024 ou 2025 é diferente de R$100 hoje. Como R$100 há 10 anos atrás, em 2010, é diferente de R$100 nesse ano de 2020. Então, assim, o valor que a gente coloca aqui, 87.500 daqui a 4 anos. Esse 87.500 hoje é diferente, porque tem questão inflacionária, tem outras questões. Então, qual a ideia aqui do fluxo de caixa descontado? É trazer a valor presente, então no ano atual, né, esse 87.500, quanto é que valeria esse 87.500, por exemplo, no valor presente? Então, é trazer a valor presente esse valor. É o que a gente chama até de uma taxa de não taxa de retorno, mas seria uma taxa de valor presente, para que a gente possa, uma taxa de desconto, né, pode se chamar também, uma taxa de desconto, que é essa taxa que vai ser verificada, que é o quê? É você trazer a valor presente, né, esse valor futuro, né, como eu disse antes, R$100 daqui a 4 anos é diferente de R$100 hoje.
ok? Então eu faço primeiro essa projeção de caixa e depois eu tento trazer valor presente. E aí eu uso uma fórmula, que está até aplicado diretamente. Eu trouxe aqui uma taxa de juros anual de 12%, então a minha taxa de desconto que eu tenho que fazer é de 12%, e repare que eu faço aqui o valor do caixa, né, dividido por 1 mais 1,12, né, como fosse um crescimento de 12%, no primeiro ano. E depois eu faço o quê? Eu trago no segundo ano, eu faço a mesma taxa de desconto, que eu joguei de 12%, de 1,12 elevado ao quadrado, depois elevado ao cubo e elevado à quarta potência. E assim eu consigo criar valores, trazendo valores presentes, né, a projeção do caixa nos próximos 4 anos. Somando tudo isso, eu tenho um valor aqui do dito de R$ 211.720. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o caixa de cada ano e dividindo 1 mais a taxa que eu escolhi, né? No caso aqui, eu estou trazendo a valor presente uma taxa de juros anual de 12%. Né? No caso aqui, ele está fazendo uma taxa de juros anual de 12%, até assim, muito acima até da inflação atual. Então, mas aí essa taxa que você vai ter de desconto, ela relativo conforme a sua projeção da empresa. Isso é de cada um que dita. Muitas vezes a gente coloca a inflação, mas nem sempre a inflação para um influencia de uma forma a inflação na outra de outros setores. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas o fluxo de caixa descontado, basicamente, ele faz isso. Ele faz essa projeção de caixa e aí você vai dividindo 1 mais o valor percentual, né, que você colocou de taxa de desconto. Dividindo isso, lembrando que no segundo ano você tem uma potência de 2, porque no caso aqui a ideia é de juros compostos, né, ao inverso, né, aqui ao cubo e aqui a quarta potência. Fazendo essa soma, eu tenho esse total. E é esse total que me diz exatamente o valor, né, que eu tenho da empresa, né, o valuation, né, como a gente fala assim, o valor que eu tenho, o valor da empresa dentro desse valor total. No caso que eu usei números fictícios, só para vocês entenderem o que seria o fluxo de caixa descontado. Então é um modelo simples, não é tão difícil. Acho que a dificuldade mesmo do modelo é você escolher exatamente esses valores de projeção de caixa e fazer, é claro, a decisão da taxa de desconto. Então é um modelo que tem muitas nuances aqui que foge do meu controle. E é claro, se eu tenho uma economia muito bem, um negócio, um mercado, uma economia muito bem estabilizada, isso fica mais fácil. Se eu tenho uma economia com muita volatilidade como a nossa, então isso acho que fica um pouco prejudicada a escolha desse modelo. Salvo, é claro, por exemplo, situações como as empresas de energia elétricas, que eu tenho contratos longos, às vezes são mais empresas do setor imobiliário, de fundos imobiliários que fazem aluguel de imóveis corporativos, que também contratos atípicos, contratos longos, então eu consigo ter essa projeção de caixa um pouco mais fiel à realidade. Ok, pessoal? Então, dando uma sequência aqui, eu queria mostrar para vocês só uma ideia aqui de balanço patrimonial, né, que é na verdade só um conceito mesmo. Só tirar aqui. Esse recorte, como é que eu tiro? Só a ideia mesmo do que seria o balanço patrimonial, que é a ideia dos seus ativos, que é todo o valor que a empresa está recebendo. O passivo são valores que a empresa está pagando, ou está saindo do caixa. Ativos são normalmente investimentos. E o patrimônio líquido é exatamente a subtração de ativo menos os passivos, né? Só um conceito interessante aqui de ativo circulante e não circulante. Ativo circulante são ativos que vão entrar dentro do ano. Não circulante pode ser mais de um ano. Mesma coisa a ideia de passivo circulante e passivo não circulante. Circulante, então, são passivos que eu tenho obrigações a pagar dentro daquele ano. Então, é um passivo circulante. Não circulante seria além disso. Patrimônio líquido, ali dentro tem o que eu chamo capital social, que é o capital da empresa, reservas da empresa, os lucros acumulados. Então, ali tudo está dentro do seu patrimônio líquido, né? Então só mesmo um conceito para a gente ter um entendimento de balanço patrimonial. Então muitas das vezes a gente pensa assim, né, eu costumo dizer que às vezes você tem uma casa grande, comprou uma casa grande, você tem uma Mercedes, você tem um iate, coisa e tal, e você tem muitas despesas com isso, e você tem poucos ativos, né, que é aquele dinheiro trabalhando para você. E mesmo se você tem todos esses bens materiais, você pode ter um patrimônio líquido negativo, aí que eu chamo de falsos ricos, né? Pessoas que têm muitos bens, né, mas tem poucos ativos. E ao contrário também, às vezes a pessoa não tem nada
né, mora de aluguel, às vezes nem tem carro, anda de Uber e tudo mais, mas tem um patrimônio líquido gigante porque tem bastante ativo, muitas vezes em dinheiro investido em ações e fundos imobiliários. Né? Na verdade, esses sim são os verdadeiros ricos, né, que tem poucos passivos e muito mais ativos. Então, às vezes, a gente pode até fazer o balanço patrimonial pessoal aqui de cada um. E o último tópico que eu queria falar com vocês é o DRE. Né, rapidamente eu passo aqui o demonstrativo do resultado do exercício, que é extremamente importante para qualquer empresa, até mesmo se você quiser montar uma empresa, esse aqui é um modelo extremamente interessante, que é o tanto utilizado no Brasil, no mundo todo, até quando for trabalhar até com o mercado financeiro, vocês vão fazer essa leitura do DRE, que mostra exatamente a saúde, né, da empresa, e aqui diz muitas coisas, você pode tirar muitas conclusões da empresa olhando o DRE. Né? Só rapidamente, para vocês terem uma ideia aqui, a receita bruta, então é todo o faturamento da empresa, então tudo que a empresa recebe, já tem aqui o imposto sobre essa receita bruta, o COFINS, COFINS e tudo mais, que são impostos que toda empresa paga. Uma outra empresa tem isenção desses impostos, alguns impostos desses, mas esse é um acordo com o governo federal, aí a empresa tem que gerar mais empregos, tem que segurar seu caixa. Então, mas de uma maneira geral, todas as empresas pagam essa receita, junto a essa receita bruta, esses impostos, que caem na sua... Opa, passei direto. Que passa na sua receita líquida, que é aí que a gente chama também de receita de vendas, né? Que já paguei os impostos. Você reduz aqui os custos dos produtos vendidos. No caso aqui é muito ligado ao custo de produção, né? Qual o custo de produzir aquele produto ou de fornecer aquele serviço, né? Então, para você depois chegar no seu lucro bruto. Então, qual é o custo para produzir aquele produto, todos os insumos, a matéria-prima, às vezes eu preciso de um equipamento específico, entendeu? Ou a prestação de serviço de uma outra empresa, tem que terceirizar certo fornecimento ou produção. Então, qual é o custo para produzir aquele produto? Né? Isso é importante comentar. Aí você cai no seu lucro líquido, lucro bruto, e sim suas despesas com as vendas. Então, depois do produto pronto, qual é o meu custo também de despesa para poder vender esse produto? Aí vem a estratégia de marketing, a logística para fazer também a distribuição, a questão do caminhão, que às vezes eu tenho que comprar um caminhão, tenho que pagar combustível desse caminhão para poder entregar nas lojas, por exemplo. Às vezes eu vou fazer um contrato de marketing com, sei lá, com um artista, e aí qual é o custo daquela campanha para poder vender aquele produto. O produto está pronto, então eu tenho custo de produção e eu tenho o custo de venda desse produto, que vai além. Depois tem despesas administrativas, que é, por exemplo, a folha de pagamento. Muitas vezes eu tenho que pagar um serviço de contabilidade, de consultoria e tudo mais. Então ali são despesas que não estão diretamente ligadas à minha empresa, ao operacional da minha empresa, mas são despesas, como eu chamei aqui, despesas administrativas. Às vezes eu pago uma bonificação, uma questão de metas da minha empresa, então esse dinheiro sai dessa despesa administrativa. E aí sim eu tenho o EBIT, também conhecido como lucro operacional ou caixa. Aqui é muito importante falar, porque é onde eu gosto bastante, onde eu faço uma análise de uma empresa, é em cima do seu EBIT. Né? Que aí aqui, repara o seguinte, o que sobra aqui é o quê? Eu já tirei todas as despesas com o custo da produção do produto ou da prestação de serviço, já tirei todas as despesas de vendas, de marketing, etc., logística, distribuição, e aí sobra o caixa da minha empresa, ou meu lucro operacional. Isso aqui mostra se a empresa está indo bem ou mal. Depois disso eu tenho o resultado financeiro, que pode ser tanto positivo quanto negativo, que aqui eu entraria nesse resultado financeiro. Às vezes a empresa ela tem, sei lá, ela tem uma dívida, um empréstimo que ela pegou, então é um capital que ela tem que desembolsar que está fora do operacional da empresa. Então às vezes ela perdeu uma batalha judicial, então ela tem que pagar, às vezes um funcionário que colocou ela na justiça, sei lá. Ou aconteceu um dano à empresa, à indústria, por exemplo, aconteceu um dano muito grande, teve que pagar algum tipo de indenização, então isso sai do seu caixa. Também pode ser positivo, às vezes a empresa ganhou uma batalha judicial, às vezes a empresa ganhou algum tipo de incentivo, algum tipo de investimento, é um dinheiro que entrou na empresa que não foi por causa do operacional da empresa, não foi da venda do produto ou do serviço da empresa. Então, isso vai entrar exatamente aqui após o caixa no seu resultado financeiro. Então pode ser tanto positivo quanto negativo. Muitas das vezes a empresa, por exemplo, ela está com caixa fraquíssimo, quase que zerado, mas apresenta lá embaixo o lucro líquido alto. Isso se dá, por exemplo, que às vezes a empresa teve um investidor ou teve algum tipo de entrada de capital que não foi do seu operacional. Por isso que eu falo que o caixa é extremamente importante, porque você vê mesmo a saúde da empresa. E às vezes nesse resultado financeiro, nesse tópico depois, ele pode mascarar muitas coisas, tanto de forma positiva como de forma negativa. Tem um LAIR, que é o lucro antes das tributações, principalmente imposto de renda, depois desconto o imposto de renda,
e depois aí sim eu tenho meu lucro líquido, que aí sim é o fechamento, né, da minha empresa, se a empresa está lucrando ou não, feito toda a parte do operacional, toda a parte de despesas financeiras, resultados financeiros e tudo mais. Né? Outra coisa interessante falar de resultado financeiro, que muitas vezes a empresa ela tem um caixa dentro do seu caixa, ela pega e investe numa outra empresa. É comum também empresas investirem em ações de outra empresa, ou mesmo comprar tesouro Selic de uma outra empresa, ou um CDB e tudo mais. Então, às vezes, esse rendimento entra aqui. Às vezes, por exemplo, eu tenho minha empresa, ela investe em ações do Banco Itaú. O Itaú pagou dividendos, vai entrar dentro do resultado financeiro. Esses dividendos que o Itaú está pagando para a minha empresa, não foi do meu operacional. Então, tem muita coisa que a gente pode discutir, e repare que aqui, com os números bem colocados, bem postos, você consegue ter uma noção interessante da empresa. Então, fica uma dica para vocês pesquisarem empresas, por exemplo, a Grendene, o Itaú, Lojas Renner, Magazine Luiza, busca lá no site de RI, né? Só você botar no Google, Grendene RI, Itaú RI, busca lá a DRI das empresas. Normalmente as empresas elas apresentam DRE por trimestres, né? Todo trimestre a empresa apresenta DRE, isso falando em empresas da Bolsa de Valores, e aí você consegue fazer isso, um comparativo do trimestre, sei lá, primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019, pode fechar também questão anual, 2019 com 2018, e aí você consegue fazer até esse comparativo. Então todas as empresas da Bolsa de Valores tem apresenta seu DRE a cada trimestre, então vocês podem acessar isso diretamente nesse site de RI, que é Relação com o Investidor, só digitar no Google que vocês conseguem ter acesso fácil. Ok, pessoal? Então espero ter ajudado mais uma vez e até a próxima.